Amém? Amém. É motivo de muita alegria estar mais uma noite na presença do Senhor, né? Deus é maravilhoso. Todo dia nós estamos aprendendo, todo dia Deus está falando. E nós, como somos fiéis, nós temos que estar desperto e aceitar a palavra, porque a palavra é fiel. Para os que não chegaram na palavra oficial, a palavra oficial foi Tiago. Amém? Amém. Então eu vou estar lendo um versículo de Tiago e depois eu volto à palavra que Deus entregou no meu coração. A palavra do Senhor, Tiago 5,14, diz assim: está alguém entre nós doente? Clame aos presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então aqui o versículo 5,14. Então eu vou estar procurando essa palavra aqui em 1 Timóteo 3. Amém? Eu vou estar lendo aqui 1 Timóteo 3, dentro da palavra oficial. Então, irmãos, não está passando nem mais nem menos. Se tiver alguma coisa a mais, o presbítero da igreja ele tem por obrigação de consertar o erro e nós aceitar que nós estamos errados. Amém? Então está aqui em 1 Timóteo 3, a palavra do Senhor diz assim: os deveres dos bispos e dos diáconos. A palavra diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o psicopata, excelente obra deseja. E convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiço e torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e que governe bem da sua própria casa, tendo seus filhos com sujeição de toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neofrito, para que ensoberbeando-se não caia em condenação do diabo. Convém também que tenha com testemunho dos que estão fora, para que não caia e afronta em laço do diabo. E da mesma sorte, o diácono sejam honestos, não de línguas dobres, não dados muitos vinho, não cobiços e se torpe e ganância, guardando o mistério da fé, em pouco pura consciência. E também esses sejam os primeiros provados, depois sirvam, se forem responsáveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não desistem, sóbrios e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos da sua mulher, governam bem seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas se tarde, para que saibas como convém andar na casa de Deus e a igreja de Deus vivo, conforme a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado, o gênito, criado no mundo, recebido acima na glória. Amém, igreja? Até aqui. E eu entendi aqui da palavra do Senhor que Deus, ele prepara
um presbítero, Deus prepara um bispo, Deus prepara um diácono, Deus prepara evangelista, Deus prepara pastores para estar falando do seu amor dentro da sua igreja. O que está acontecendo hoje está um pouco difícil falar. Sabe por que está difícil? Porque tem muitas mulheres que ficam a vida toda de joelho dentro da igreja, orando, chorando nos pés do Senhor, para trazer seus maridos para dentro da igreja. Mas tem muitos homens que a mulher está ali chorando, pedindo para que ele venha da igreja. Esses homens estão dentro do bar bebendo, jogando, às vezes está até no samba aí com outras mulheres, e a mulher está ali de joelho chorando. Aí o que acontece, irmão? O que está acontecendo hoje? Que quando as mulheres ganham aquele marido para o Senhor, conseguem trazer ele para dentro da casa do Senhor, a mulher desanima. Sabe por que a mulher desanima? Porque ela não está firme. Ela não está firme na presença do Senhor. Porque quando a mulher está firme na presença do Senhor, ela tem que aceitar tudo, para que o marido não derrube a sua fé. Porque o que eu vejo hoje dentro da igreja, tem mais mulheres que homens dentro da igreja. Porque as mulheres, elas estão buscando mais que os homens. São poucos homens que vão na igreja. A maior parte são as mulheres. Vocês podem ver aquele domingo que está tendo um futebol, o homem fica para assistir o jogo, a mulher vai para a igreja. Mas também tem homens que largam tudo para o Senhor e vêm para a igreja. Só que as mulheres de hoje, elas não estão sabendo aproveitar isso que Deus está entregando nas mãos. As mulheres não estão sabendo aproveitar isso. Então eu quero dizer para vocês, igreja, vocês que são mulheres de diácono, mulheres de presbítero, mulheres de evangelista, mulher de bispo, pastor, seja qual for, aproveita. Aproveita isso que Deus entregou nas suas mãos. Nós temos que aproveitar isso que Deus entregou nas nossas mãos, trazer os nossos maridos para dentro da casa do Senhor e a gente também. Então, é falado todo dia aqui na igreja. Não interessa a dor que você está sentindo. Vamos para a igreja. Se o marido está indo, vai junto também. Vamos junto. Se o marido está indo, vamos também. Para que eles nunca acabem essa fé. A fé não pode acabar. A fé ela tem que estar em primeiro lugar. Porque se nós não temos fé, não adianta a gente vir aqui para a igreja. Tem que ficar lá onde você está mesmo. Porque aqui é a casa de Deus, é a casa de fé, é a casa de oração. É a casa de oração. Aqui, se você entra triste, você sai alegre. Muitas das vezes a gente chega cansado. Chega assim, nós somos de carne. Nós somos de carne. Nós somos cansados, ficamos cansados sim. Mas se nós estivermos na presença de Deus, firme na palavra, firme nas orações, firmes nos louvores, aquilo vai embora. Vai embora sim, gente. Mas é preciso ter fé. Sem fé nós não vamos conseguir isso. Então eu quero dizer para a igreja que nós temos que ter fé para que o Senhor dá a bênção para nós. Se nós não tiver fé, nós não vamos conseguir nada que nós queremos. Aleluia. E para os presbíteros, evangelistas, bispo também, eu quero dizer para vocês, insistir com as suas esposas. Não interessa a posição, o que elas vão achar. Importante é vocês convencê-las, elas estar na presença de Deus junto com vocês. Não adianta, irmãos. Não adianta. Sabe por quê? O povo que está aí na nave da igreja, eles estão ali observando o que está saindo da nossa boca. E o que está saindo da nossa boca, eles querem saber se nós somos isso que nós estamos falando. Então, um passo torto que uma mulher de um presbítero dá errado dentro da igreja, a igreja toda está reparando. Por quê? Porque é a mulher de um presbítero. Um passo torto que a esposa de um evangelista dá dentro da igreja, tem crítica. Por quê? Porque evangelista, ele não é diferente. É como vocês todos, mas é pelo que fala aqui em cima. Então nós somos cobrados. E o bispo também. O bispo, ele não pode dar um passo torto, que ele vai ser cobrado. A esposa dele também. Ela tem que estar na posição de Deus, sim. Eu tenho que ser o exemplo. Eu sei que eu tenho que ser o exemplo para a igreja. Muitas das vezes, pode ser que vocês encontraram uma falha que eu ainda não encontrei em mim. Mas se acharem essa falha, pode me falar. Eu estou pronta para receber. Amém, igreja? Amém. E eu quero dizer para a igreja que essa palavra que eu tirei aqui, eu tirei dentro da palavra oficial. Não foi isso que eu preparei para a igreja. Eu preparei uma palavra linda, maravilhosa, que eu gosto muito de falar, mas Deus tocou no meu coração pela palavra oficial. Então, olhando na palavra oficial, Deus me entregou em 1 Timóteo 3, né? E foi aqui a palavra que eu falei. Eu não sei, né? Pode ser que tem mais coisa para ser acrescentado, mas pode ter certeza que o nosso bispo está aqui para fazer o conserto dentro da palavra.
mas eu creio que alguém entendeu o que Deus trocou no meu coração. Amém? Eu gostaria que a igreja não saísse daqui triste com o que Deus tocou no meu coração. E Deus está falando comigo também. Eu também tenho que fazer conserto. Eu também tenho que fazer conserto. Porque eu não sou perfeita. Perfeito é Deus. Mas eu procuro fazer o melhor para se agradar a Deus, porque Deus é o que Ele quer de nós, o melhor. Porque se nós não estiver na posição, nem adianta a gente sair de casa e vir para cá. Então é melhor ficar em casa. Mas eu acho que a partir da hora que nós estamos aqui, nós temos que ser fiel para Deus. Amém? Amém. E eu agradeço essa oportunidade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vou estar pedindo para os irmãos, está abrindo aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou estar lendo, amém? Amém. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, em que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de credos, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ei ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andarei de tenda e em tabernáculo. Somente até aqui, irmãos. Aqui nós vemos, né, que o rei Davi, ele tinha um desejo em seu coração, né? E esse coração, visto pelos olhos, até pelos olhos do profeta, seria um desejo bom, né? Que tanto que o profeta responde para Davi, né? Vai e faça conforme o desejo do seu coração. Só que naquela mesma noite a palavra do Senhor veio até o profeta e corrigiu, né, ao rei Davi, dizendo, né, que as mãos do rei eram sujas naquele momento, para que ele viesse, né, a construir um templo para Deus, né, habitar. Davi poderia questionar, sim, porque Davi, ele era um servo de Deus, e ele pelejava a favor de Deus. Então ele teria que sim matar aquelas pessoas para que houvesse paz sobre aquele povo, sobre o povo de Deus, né? Só que Davi não questionou. Davi, ele não se impôs à posição do profeta. Hoje, o que nós podemos ver é que, infelizmente, muitas das vezes a palavra do Senhor vem para nossas vidas e a gente luta contra a palavra do Senhor, e muitas das vezes é onde que a gente cai. Glória a Deus. Nós temos que pegar esses exemplos bons para ouvir a palavra de Deus e para não fazer o que o nosso coração almeja. O que está matando hoje os crentes é, infelizmente, o desejo nosso, né? O desejo da gente vir. A gente vem para a casa de Deus já com o nosso desejo, com a nossa vontade, não com a vontade do Senhor, né? Só que Davi aqui, ele foi muito sábio. Ele ouviu o que o profeta havia para dizer para ele e não fez conforme a vontade dele, né? Aí nós vamos um pouquinho mais lá para frente, nós vemos que Davi, infelizmente, ele pecou contra Deus. E se a gente vê assim, nossa, Deus não sabia que Davi iria pecar? Com certeza sabia. Deus não poderia usar o profeta? Poderia usar o profeta. Só que Davi era um homem que andava na lei de Deus. Davi, ele sabia o que não agrada a Deus, como nós sabemos. Davi sabia que ele não poderia cobiçar a mulher alheia. Davi sabia que ele não poderia dormir com a mulher do seu próximo. Davi sabia que ele não poderia matar. Mas Davi fez porque naquele momento o desejo da carne o dominou. Então não era necessário usar um profeta para repreender Davi. Não era necessário que viesse antes a repreensão. Mas logo após tudo isso, tudo que Davi cometeu ali, Deus novamente levanta o profeta Natã para que viesse repreender Davi. E Davi novamente, vendo ali que errou novamente contra Deus, o que ele faz? Ele se arrepende de todo o coração, aonde o Senhor também o perdoa, né? Então é bom nós analisarmos toda essa passagem, né? E vemos que Davi,
ele tinha isso com ele, né? Ele sabia ouvir a voz de Deus, né? Independente se fosse para as coisas boas, né? Que no momento agradasse ou deixasse de agradar, ele sabia, né? Ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e não estamos querendo, né? Ouvir o que Deus tem para nós. Aleluia. E é onde que a gente continua no mesmo erro toda hora. O Senhor vem com a palavra dele nos corrigindo. E a gente está ainda com o nosso desejo, né? O nosso desejo está nos dominando, né? E esse desejo nosso ele tem que cair por terra, né? Como foi falado aqui de início, hoje é um sábado, você estaria na casa do Senhor, né? Não preferíamos estar em nossas casas, né? E não fazendo a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui não para a nossa vontade, mas para a vontade do Senhor, né? E para que a obra de Deus venha a ser completa em nossas vidas, nós temos que nos esforçar mais na presença do Senhor, temos que deixar a palavra de Deus mesmo adentrar em nossas vidas e mudar o nosso cativeiro, mudar a nossa situação e fazer que Deus viva e reina sobre nós, né? Não tem como que Deus viver na nossa vida se a gente não deixar a palavra dele fazer a diferença na nossa vida, na nossa situação, né? E foi isso que o Senhor me deu, né, para me trazer para a igreja, né, para que a gente possa estar mais atento mesmo realmente, né, à palavra de Deus, o que ela tem para dizer para a nossa vida, para que a gente possa ter o conserto, né, porque lá em Salmos 24 está escrito, eu vou estar dando uma lida rapidinho para os irmãos. Aleluia. Salmos 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente, este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Deus de Israel. Nós temos que entender, para nós, uma igreja como a nossa, uma igreja de doutrina, que nós respeitamos a doutrina que é nos dada. Nós todos aqui andamos nessa doutrina. Só que nós temos que entender o que é vaidade para nós, que não usamos nem brinco, não usamos colares e nem usamos batom. A vaidade muitas das vezes é o desejo que está em oculto na gente. É que não deixa a gente se humilhar na presença de Deus. A vaidade é um desejo. É isso que a gente tem que entender. Na nossa situação, a vaidade se torna um desejo. Então não vamos entregar o nosso desejo, não vamos deixar o nosso desejo ser maior do que o nosso Deus, entendeu? É isso que Deus tem para passar hoje para a igreja, entendeu? Para que a gente possa ser salvo em Cristo Jesus. E eu agradeço a oportunidade a qual o Senhor tem me concedido essa noite, de poder estar falando da palavra dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus diz. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir vossas Bíblias de Mateus 11, 25. Também vou ler para ganhar tempo. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Quero já agradecer a Deus, porque o Senhor é poderoso de abençoar nossas vidas nessa noite, e eu creio no poder do meu Senhor Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, quem quer ter o jugo do Senhor Jesus, dê um glória a Deus. Glórias a Deus. Eu aprendi aqui nesta palavra que o Senhor nos corrige porque Ele o ama. E se Ele corrige, a gente tem que aceitar,
porque o Senhor tem coisas boas para nossas vidas. Porque eu aprendi que o jugo do Senhor é leve e manso. E nesta noite que nós viemos ter o jugo do Senhor Jesus, que muitos dessa noite estão aí cativos do diabo, sendo canga do diabo, não querendo abraçar o Senhor Jesus. Enquanto o Senhor está aqui nos abençoando, nos revestindo do poder da palavra do Senhor, muitos aí estão no bar, né, sendo cativos do diabo. Isso é um jugo pesado, é um fardo pesado. E nós nesta noite que estamos aqui, queremos ter o jugo do Senhor, sendo humilde, manso, para receber o Senhor em nosso coração. Mas é necessário que nesta noite nós viemos dar lugar para que o Espírito de mansidão opere no meio da igreja. É isso que nós precisamos dar lugar. Não deixar que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que o Senhor nos quer pôr nas nossas mãos. Que nós viemos receber, que nós viemos ser gratos a Deus, que nós não somos merecedores, mas é que a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, as nossas vidas, que nós não somos bonzinhos, mas nós pedimos o Espírito de mansidão. Eu creio que o Senhor nesta noite vai nos conceder. Então digam amém? Amém. Eu creio na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é poderosa, é fiel, é verdadeira, que nós estamos aqui, irmão, para aprender a verdade, que nós queremos. Eu tenho certeza de uma coisa, eu digo aqui, digo lá fora, eu agradeço a Deus que o Senhor colocou aqui nesta igreja, porque aqui é uma igreja que prega a verdade, não mente, enquanto muitos estão aí atrás de multidão, estão atrás de profeta para revelar o que ele vai ter hoje e o que vai ter amanhã. E nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Se nós demos lugar, nós vamos aprender, e naquele grande dia nós vamos crer e obedecer. Nós vamos dar graças a Deus por o Senhor ter enviado o pastor no nosso caminho. E uma coisa também eu aprendi, irmão. Eu creio também na palavra do Senhor, né? Porque esses dias eu estava pensando, Deus, tu é grande, tu é poderoso, nós não somos merecedores. Eu era uma pessoa muito rebelde, eu não aceitava aquilo, né, que o Senhor queria na minha vida. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor: Senhor, me dá um espírito de mansidão, um espírito reto, Senhor, para que eu possa olhar somente para Ti, para que eu possa aceitar a repreensão, porque eu creio que o Senhor tem algo melhor na minha vida. Não que eu mereço, mas é promessa que o Senhor fez muitos anos atrás. E esse dia eu estava falando: obrigado, Senhor. Eu não quero viver pela emoção, eu quero viver pela razão, olhando para o anjo da igreja, para me seguir os caminhos dele, que a palavra do Senhor fala. Nós temos que ser imitadores de Cristo, e através do anjo da igreja nós possamos caminhar nos caminhos retos, porque o Senhor, Ele é reto, que nós não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e somente o Senhor Jesus pode dar o espírito de mansidão. É um dom. O espírito de mansidão é um dom, e para que você possa alcançar esse espírito de mansidão, você tem que pedir a Deus e querer ouvir aquilo que o anjo da igreja está passando para a igreja. Aleluia. Hoje mesmo eu já recebi. É um espírito de mansidão. Você ouvir e ficar calada e falar: Senhor, eis-me aqui, corrige-me, Senhor, porque eu creio que lá na frente eu vou agradecer primeiramente a Deus e agradecer o anjo da igreja. O anjo da igreja, o bom pastor, porque ele ama a ovelha, e se ele ama a ovelha, ele quer ver sua ovelha prosperar nos caminhos do Senhor. Então é necessário que nós viemos entender aqui, que a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, no versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas das vezes, irmão, não é cansaço físico. O pior cansaço é a visão espiritual, porque se você desfalecer na fé, você vai sentir cansaço, tanto espiritual como física. Isso aí é um espírito mortal. Agora, se você crê, dá lugar para que o Espírito Santo do Senhor venha habitar em seu ser,
aí sim, você vai ser humilde. Você vai ser humilde e ter um espírito de mansidão em seu coração. Que muitas das vezes nós vemos aqui, ó, vinde a mim todos que estão secretários oprimidos, eu vos aliviarei. E o Senhor está aqui para aliviar a nossa dor, o nosso problema. Que nós não viemos olhar para nossos problemas. Porque se o Senhor te dá um fardo leve, você não tem que se preocupar. Você tem que crer que o Senhor vai te aliviar. Aleluia. Agora o inimigo sim, o inimigo coloca o fardo pesado na tua mente. Aleluia. Ele para e você canga, ele monta o teu pescoço. Aí ele não vai te deixar olhar para o alto. Ele vai ficar colocando um monte de abobrinha que você não vai conseguir, que você não vai conseguir, que teu filho é assim, teu esposo é assim. E mais nós temos que crer. Se o Senhor prometeu, nós temos que crer na promessa e crer que o Senhor é capaz de mudar a situação e mudar a história e o cativeiro. Porque o Senhor mudou o cativeiro de Jó, mas não é diferente. Se nós demos um lugar, o Senhor também vai mudar a nossa história. E eu creio, irmã, eu agradeço a Deus, porque eu estou pedindo, Senhor, obrigado. E eu vejo a diferença no meu coração. Ainda que os irmãos não vejam, mas eu creio. Lá em casa, na minha casa mesmo, eu estou assim, crendo no trabalhar de Deus. Hoje mesmo eu acordei e falei, Senhor, o meu coração está cheio de esperança. É normal, Senhor. Não pelo fato daquilo que eu ia fazer, que estava agradando a minha vida carnal, mas eu estava preocupada com minha vida espiritual. Eu falei, Senhor, o meu coração está cheio de esperança. Ainda que meus olhos carnais não estejam vendo, mas eu creio na minha visão espiritual, porque o Senhor é capaz de mudar a história. Porque não há problema que o Senhor não possa resolver. Desde o lugar que você crê e dê lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Aqui também Lucas, eu encontrei um versículo 10, 16, que diz, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se nós rejeitar aquilo que o pastor está querendo nas nossas vidas, nós estamos rejeitando também a Deus. Porque se Ele está aqui para nos corrigir, para nos instruir, é porque o Senhor permitiu Ele nos instruir. Então nós temos que aceitar, ouvir e falar, Senhor, muito obrigado. Que não é só de pão que viverá o homem. Nós temos que viver também da palavra de Deus. E a palavra, irmão, é o melhor alimento, tanto para a alma, como também para o físico. Porque se você estiver bem espiritual, com certeza o físico também vai estar bem. Porque você não vai desfalecer, você não vai deixar que aquele problema venha te abater, você não vai olhar para baixo, você vai olhar somente para o alto, que é de onde que vem nosso socorro. E nós temos que crer, irmão. Nós não temos que vir para a casa do Senhor falando no será. O será não pertence a Deus. A Deus pertence sim, sim, não e não. Aleluia. Se o Senhor falou que vai te abençoar, espera no Senhor. Aleluia. Porque Ele tem muito melhor para nos dar. Aleluia. E nós temos que esperar, irmão, não é as bênçãos terrenas. Nós temos que caminhar crendo na salvação, para naquele grande dia o Senhor falar que agradou de nós. Aleluia. Não adianta nós andar aqui na terra bonitinho, se achando, eu sou, e não é, porque eu sou é o Senhor. E eu creio, irmão, na promessa. Obrigado, Senhor, sou grato a Ti, porque a Tua palavra nos diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E é verdade, porque se não é a mão do Senhor, nós não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui. Aleluia. Eu tenho certeza que nós íamos procurar um outro lugar para agradar o inimigo, como muitos estão por aí, agradando o inimigo. Não quer saber de agradar a Deus. Não quer saber de agradar a Deus. E muitos aí também, irmão, estão nos lugares aí, como nós vimos. Eu não tenho medo de falar. Essas igrejas de Porta Larga
está sendo cativo do diabo. Eles não estão ali para adorar a Deus. Eles estão ali querendo buscar coisas materiais. Eu tenho certeza disso, porque se eles quisessem realmente ir atrás do Senhor Jesus, eles não estavam ali atrás de muita baganha, atrás de saco de cimento, de rosa e aquilo. Porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Esta sim, se você crer, se você der lugar, ela vai te revestir e você vai poder caminhar olhando somente para Jesus, aquele que fez os céus, a terra e debaixo da terra. E assim eu agradeço minha rica oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu agradeço a Deus por tudo, né? Pelas irmãs que trouxe essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer grande eficácia, porque foi a palavra ideal para o dia de hoje, para a minha vida, para a tua vida, para a vida daqueles também que vai clicar no nosso blog. Eu tenho certeza que essa palavra, a qual as nossas irmãs trouxe no dia de hoje, ela vai fazer grande eficácia nas vossas vidas. Ela vai mudar a tua situação, a tua história de vida, o teu cativeiro. E eu creio, irmão, que é dessa maneira. Não precisamos de um eloquente pregador. Nós temos aqui eloquente pregador, mas nós precisamos deixar de ser usado na simplicidade, para que Deus venha transformar a minha e a tua vida. Aleluia. E eu creio que nesta noite, na simplicidade, porque o Evangelho é simples, o Evangelho tem que ser pregado com simplicidade, não com dificuldade, não como os doutorados, daí os grandes formados em teologia querem. E muitas vezes, irmão, as pessoas não entendem nada do que está sendo falado, mas muitas vezes até na pouca falta de estudo, nós entendemos muito o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E eu quero dizer para os irmãos que amanhã nós vamos estar fazendo a gravação também. As crianças vão estar pregando. Amém? Amanhã é o culto da família. Nós vamos estar aqui louvando, né? Nesse culto, adorando, e ao término da nossa adoração, as crianças vão trazer uma mensagem da parte de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Que aqui esteve conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza. Crave a palavra do Senhor na tábua do teu coração. Ah, pastor, mas insiste tábua no coração? Eu não sei, porque está escrito na palavra do Senhor. Cravei a tua palavra na tábua do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pela nossa ótica humana, dentro da anatomia humana, nós vamos saber que o coração não tem tábua, mas eu quero te dizer que alguém tem a chave do teu coração, e esse alguém é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.